Aí falam que durante o nascimento dele tava chovendo, veio uma andorinha, no céu chuvoso, eu nunca vi pássaro voando na chuva. Aí nessa hora, o céu se abriu e surgiram, não um, mas 2 arco-íris no céu. É uma história assim anunciando muito o nascimento deles. E os soldados geral, né? começaram a cantar. O negócio, essa frase eu achei genial. E como um presente final à humanidade, ele ainda inventou o hambúrguer. E chegamos no último episódio, que é o 6, que é o Governe para Sempre, que conta a história da dinastia Qin, que está no poder aí praticamente desde o final da Segunda Guerra, já na 3ª geração. E aparentemente ficará por muito mais tempo. Porque Quem onde que vai outros... invadir, né? Não, além do... Ó, por exemplo, o Saddam Hussein... Boa essa pergunta da invasão. O Saddam Hussein caiu com uma invasão. Senão talvez estivesse lá até hoje, né? Ou tivesse deixado, por exemplo, um descendente no poder. O Idi Amin caiu porque declarou guerra. E aí perdeu a guerra. O Hitler caiu por conta de invasão também. Ele declarou guerra ao mundo e depois, né? Fudeu. Os soviéticos chegaram em Berlim, logo depois os aliados, então ele perdeu nas 2 frentes. Você pega o Gaddafi, ele não declarou guerra e perdeu, mas ele começou a ficar mais liberal. Então, parou de torturar as pessoas, ele deixou as pessoas terem mais liberdade, se organizarem e tiraram ele. Só que ao mesmo tempo ele também tava, que nós falamos agora há pouco, tava ajudando, financiando movimentos insurgentes terroristas. E foram se tornando terroristas ao longo do tempo e chamou a atenção dos Estados Unidos, né? Mas depois ele já tava fora disso, mas ele tomou a dele por causa disso. O Stalin governou até a morte, né? Foi extremamente longevo no poder, só que ele não deixou um descendente no poder. Você vê que a família Kim fez tudo certo onde os outros erraram. Verdade. Certo assim, né? Certo pro mal. Certo Sim. para o mal. Eles acertaram em tudo onde os outros erraram. E eles foram incrivelmente eficientes nisso. Porque se a gente for pensar da seguinte maneira, a China, há pouquíssimo tempo, ela proibiu empresas de educação de terem lucro. A China, do nada, chegou e tem empresas listadas em bolsa. E por quê? Porque sim, porque eles podem. Exatamente. Porque eles querem controlar a educação. Pelo que eles falaram, lógico que tem essa questão. Controle a educação, doutrine, né, a juventude, que é o que o Gaddafi e vários outros faziam. Mas eles falaram que o custo de se criar um filho na China tá muito alto. E como eles fizeram um desastre com aquela política do filho único durante praticamente 30 anos aí, o que acontece é que hoje você tem menos população jovem comparada à população idosa. Aí você pensa, por exemplo, em um filho único que tem os pais e os avós vivos. É uma pessoa pra ajudar a sustentar 6. E tem muito mais homem do que mulher, às vezes não consegue casamento. E quando casa, os índices de natalidade no mundo estão caindo, né? Então, por conta disso, estão com dificuldade. E aí eles falaram, não, isso aí tá acontecendo porque... Isso porque eles têm 1 bilhão de pessoas. Tá caro criar filho. Então vamos baratear, simplesmente proibindo empresas privadas, de educação privada, de terem lucro. Só que o ponto é que a única empresa que vai sobreviver sem dar lucro é uma empresa estatal. Então eles praticamente nacionalizaram Financiada com dinheiro a educação estatal. Nacionalizaram a educação. E vão dominar a educação. Só que eles demoraram muito pra fazer isso. O poder na China é muito centralizado, só que como as pessoas lá têm uma relativa liberdade, comparando, por exemplo, com Cuba ou com a Coreia do Norte, é muito mais fácil o governo chinês, que a gente acha que nunca vai cair, mas ele chegar a cair repentinamente, porque ninguém achava que a União Soviética ia cair da maneira que ela caiu. Não foi um negócio assim que um cara escreveu em 85. A União Soviética daqui a 5 anos cai. Mas a União Soviética também teve um trabalho muito bem orquestrado de alguns líderes mundiais da época, fazendo um struggling econômico deles, né? Exatamente. Tirando Por isso que eu acho que a China é mais difícil. Porque a muito China mais, porque ela tem muito mais poder econômico. Ela prospera muito, né? Sim. Na verdade, tem um ponto que eu tava vendo no Instagram outro dia, mas acho que era o ranking dos políticos. Eles postaram sobre... O Reagan, ele começou uma aproximação pacífica ali com a União Soviética, até aquele discurso dele, né? Do Gorbachev. Tear down this wall, que é incrível, né? Sobre o Muro de Berlim, que caiu repentinamente, não foi um negócio planejado. E o Reagan, ele recebeu nos Estados Unidos uma comissão soviética, e dentro da comissão estava um cara chamado Boris Yeltsin. E o Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia, né? Quando caiu a União Soviética. E nessa comitiva, o Yeltsin foi visitar, né, algumas cidades, e teve uma hora que ele foi visitar uma cidade no interior. Ele foi num mercado no interior dos Estados Unidos. E ele era um cara que na União Soviética, quando ia visitar uma cidade, a cidade se preparava pra receber ele, né? Então, isso acontecia muito em quartel onde eu servi. Você pinta o quartel todo, né? Prepara, é o melhor almoço possível pra receber um general. A mesma coisa acontecia. Então pode ser que ele tenha falado, me leva naquele mercado, numa cidade do interior, pensando, aqui ninguém vai preparar pra que eu veja. Vai ser um negócio que eu vou chegar e vou pegar da maneira real. E quando ele entrou no mercado, numa cidade pequena dos Estados Unidos,
o mercado tinha um monte de gêneros alimentícios que ele nunca tinha visto na vida. Variedade de queijos, de vinhos, de carnes. A foto dele era ele surpreso, assim, olhando, né? E aí, dizem que no avião ele já estava transtornado, porque ele era um cara que acreditava, ele de fato achava que o socialismo era o melhor. Que o que a União Soviética estava fazendo era o melhor pro povo. Nunca deu opção dele conhecer outra coisa. Ele não Que conhecia. é o ponto da educação doutrinada, né? Da doutrinação da educação, que é o que acontece hoje também. Por que vão monopolizar a cultura, a educação e a mídia? Porque é da melhor forma possível para você doutrinar as próximas gerações. E acontece isso muito aqui. E quando hoje. ele conheceu o que aconteceu, ele viu a gente tornando a nossa população muito mais pobre do que a americana. Naquele momento, ele falou, a gente não tá fazendo o melhor pro povo. Mas foi legal que ele, né, pelo menos ele deu o braço a torcer, porque geralmente isso não acontece. Pois é. O que você ia perguntar? Não, falando sobre doutrinar, que a gente tá falando de liberdade também, tem várias coisas que eu descobri na Alemanha que são, assim, um pouco horrorizantes. Por exemplo, se o seu filho tá na escola, você não tem direito de viajar com ele. Se você for pro aeroporto, a polícia te pega. Oi? Você não tem direito de tirar o filho da escola pra viajar. Tipo, acaba a aula daqui 3 dias. Você tá proibido. A polícia te prende, já aconteceram casos. Nossa, Você não pode emendar um feriado? Não então, pode. Seria isso? Se você tentar... Assim, é porque no aeroporto é mais fácil de você ser rastreado, né? De carro, talvez não te peguem. Mas lá, quando você tem um filho, o filho não é seu, praticamente. Isso é total E é uma coisa super herança. é surpreendente, porque a gente pensa assim, Alemanha, liberdade, várias coisas. Bom, voltando à família Kim, acho que foi um episódio muito bom também. E a parte que eu mais gostei é como eles conseguem ter o seu próprio mito fundador. E é incrível, né, a história que eles contam. E acho mais incrível ainda se as pessoas de fato acreditarem naquilo. E quando a gente olha a morte chorando. de alguém da família Kim, Você fala, eu eles acho acreditam. que eles de fato acreditam. Mas e o mito é se todo eles falsificado. Se eles não conhecem nada além daquilo, gente, é tudo maquiado. Não, mas eles alopram coisas do tipo, ele não vai ao banheiro, ele é uma pessoa tão santificada que o corpo dele não Ele espelha. inventou o hambúrguer, é sensacional. Eles acham que ele é santo O próprio mesmo, nascimento que ele dele. é Deus, sei lá. Eu vou falar sobre o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, ou seja, é o do meio, né? Que É o foi esse segundo ministro, gordinho. é o segundo. Ele foi esse ministro da propaganda do pai dele, muito eficiente, tanto que ele não era o herdeiro original e acabou assumindo depois que o pai morreu. E teve uma hora que ele viu que ele tinha construído o mito do pai dele muito bem. E se você pega, na história, há muita importância dos mitos fundadores. Você pega Roma, por exemplo, né? Tinha a história do Rômulo e Remo, quando Roma cresceu muito, eles quiseram mudar o mito fundador. Aí veio a Eneida do Virgílio, que falava que os romanos eram descendentes dos troianos. Então tinha lá a história do Enéas, né? Um dos poucos sobreviventes da Guerra de Troia, que chegou até a Península Itálica. Ele era filho de Afrodite, era um semideus, e ele que teria dado origem a uma Roma no final das contas. E lá na Coreia do Norte ele falou, se meu pai já tem o mito dele, agora eu preciso do meu. E no mito do Kim Jong-il, fala que durante a Segunda Guerra, quando o pai dele estava combatendo ali na Coreia, próximo a um monte que originalmente seria o local de onde veio Chama os coreanos. Alguma coisa assim. Paktu, alguma coisa Pacto, assim. é. Que foi onde veio um rei mítico da Coreia. Então eles estavam lá, ele teria nascido nesse monte, só que ele nasceu na Rússia. Só que como que o cara que vai governar a Coreia não nasceu na Coreia, né? Aí falam que durante o nascimento dele tava chovendo, aí veio, acho que era uma andorinha. Exatamente, veio uma andorinha no céu chuvoso. Eu nunca vi pássaro voando na chuva. Mas ela veio no céu chuvoso. Aí Especial, nessa hora, o céu se abriu e surgiram, não um, mas 2 arco-íris no céu, É uma história assim anunciando muito o nascimento absurda deles. E no os soldados geral, né? começaram a cantar, um negócio meio bizarro. Só que depois que ele nasceu, não parou por aí, né? Ele era tão sobre-humano que ele teria aprendido a andar com 3 semanas, a falar que é o com 8. bebezinho com óculos, que é sensacional essa hora. Que Ele era capaz de controlar o Gente. tempo também. Teria escrito 1.500 livros. 1.500 livros. Se ele escrever um livro por semana, demoraria, eu fiz a conta aqui, mais de 28 anos pra escrever todos esses livros. Esses Mas ele livros, era um cara, ele era fudido. de fato. Até eu. Era uma pessoa feita de um barro mais fino. Não é que nem a gente, né? Esse pessoal chucro. Mas a melhor parte é isso. A única de coisa que ruim ele é não que ia ele não no banheiro. enxergava bem, né? Porque ele usava óculos, era o único defeito Mas dele. também não produzia excrementos. E como... essa frase eu achei genial. E como um presente final à humanidade, ele ainda inventou o hambúrguer. Nessa hora eu falei, meu... Falei, aí, Isso é agora presidente, sim. né? Isso aqui é presidente. É, exatamente. Isso aqui é presidente.